falando então, né, sobre casamento, a origem do casamento, e realmente hoje nós vivemos, né, uma transformação, né, mundial sobre esse tal casamento, né? Porque eu costumo falar que realmente existem por trás, né, dessas proposições novas, sim, um contexto político, né? Um contexto político que vem de determinações não da Igreja, mas realmente daqueles dos senhores que mandam no mundo. Mas vamos lá, professor L'Oréal, vamos voltar então, vamos falar um pouco sobre a época atual e o casamento atual. O Felipe, você postou outro dia no seu Facebook um link que é muito interessante de ser lido, que é um assunto extremamente polêmico e profundamente atual, do Júlio Severo. O nome do artigo é Controle Populacional e Homossexualismo. Isso. Vamos trazer esse tema, porque ele está um tema à baila, eu creio, está profundamente ligado, diretamente conectado com a ideia de casamento. E a parte essas discussões rasas e superficiais que tem havido sobre todos esses temas, né? Aborto, controle da natalidade, homossexualismo, negros, brancos, pretos, roxos, etc. Existe um pano de fundo que é o que o artigo aborda e creio que merece ser colocado. O Júlio Severo, ele fala uma coisa que muito pouca gente saberá. Ele fala que uma das pessoas que é considerado um ícone feminista, foi a Margaret Sanger, que é uma irlandesa. Essa Margaret Sanger foi a criadora da teoria do controle da natalidade. Os nossos ouvintes hão de nos lembrar, quem está nos acompanhando, que nós havíamos falado em alguns programas anteriores que no Brasil, por exemplo, a escravidão depita-se muito ao império, né? Que o Brasil foi o último país do mundo a manter a escravidão, né? A abolir a escravidão, desculpe. E muito pouca gente sabe que este prolongamento deveu-se à Inglaterra. A Inglaterra tinha um projeto de eugenia para o Brasil, que esse projeto, em parte, chegou a ser implementado e não deu certo de todo. Mas sai da Inglaterra uma das coisas mais nefastas que depois Hitler, no século XX, vai concretizar ao extremo, que é aquela proposta da raça ariana. E isso tudo está ligado ao casamento. Vamos lá. Como é que a coisa funciona? Entre outras partes. Margaret Sanger, ela cria a estratégia do controle de natalidade. Veja que a proposta do cristianismo sempre foi o nascimento de pessoas, sobretudo o respeito absoluto à vida humana e, por conseguinte, o não controle da natalidade. Certo. Então, o que ela faz? Margaret Sanger, ela havia naquela altura, ela nasce no século XIX, final do século XIX, e vive até quase 1970. Então, o que existia no início do século XIX? Várias correntes anti-ser humano no momento. As teorias de Malthus, as teorias neomalthusianas, o eugenismo, o feminismo radical, e existia a chamada teosofia neopagã, que não tem nenhuma relação com Helena Blavatsky, mas tem toda uma relação com o movimento Nova Era, profundamente neurótico e neurotizante e seríssimo. Então, a Margaret Sanger, ela é irlandesa. Ela vem de uma família muito numerosa, tem, 12, 13 irmãos, alguma coisa assim. O pai dela era um indivíduo muito atrabiliário. Ela
um indivíduo totalmente incrédulo. A mãe era uma católica fervorosa e o pai proíbe a mãe, inclusive, de rezar. Né? Então ela teve uma instrução, um seio familiar extremamente complexo. Mas isso não significa que isso vá formar o caráter da Margarete. Mas é interessante esse contexto no qual ela nasce. Né? O que ela vai acontecer com ela? Ela se casa, evidentemente. As mulheres tinham que se casar naquele momento. Para evitar filhos, ela foge, ela vai para a França, e lá ela entra em contato com métodos contraceptivos e fica conhecendo esses métodos que as prostitutas aplicavam nelas mesmas, né? E entra em contato com feministas radicais. Existe uma feminista radicalíssima, que ela entra em contato na França, que é a Emma Goldman, com quem ela tem uma relação conjugal, sentimental, e isso leva ela a pedir divórcio, e depois ela vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que ela vai desenvolver uma verdadeira cruzada, a palavra é essa mesmo, contra o controle de natalidade, a liberação do desejo sexual e a proposta da eugenia. Proposta essa que o Hitler leva ao extremo. Em 1914, então é muito interessante, porque é exatamente uma mulher que tem um grande peso no século XX. Isso tem que ser colocado. Merece ser colocado. É exatamente uma mulher. Ela se afilia ao Partido Socialista. Uma das poucas coisas que as pessoas sabem é que os partidos socialistas e comunistas são, no seu bojo, projetos de eugenia. Ou têm no seu bojo projetos de eugenia. Tá? A Margarete, ela pretendia eliminar todos os pobres, todos os deficientes, todos os negros que haviam nos Estados Unidos. Tá? Então ela constrói um projeto que é ligado a controle de natalidade como um meio prático de uma política racista. Então quando a gente fala o preconceito racial. Ora, preconceito racial baseado em cor, ele é um preconceito leve. Vamos entender o que eu estou colocando. Ele é um preconceito leve. O grande preconceito racial, Felipe, ele não é baseado em cor somente. Ele é baseado no extermínio da raça. Porque, veja, a escravidão não necessariamente extermina a raça. Certo? Eu mantenho aquele indivíduo trabalhando para mim, ele é escravo, ele não tem nenhum direito civil, mas isso não significa que, politicamente, aquele governo está traçando um projeto de extermínio da raça negra. Tá? Muito bem. A Inglaterra e os Estados Unidos têm um controle, um projeto político, até hoje em franca ascensão. Em franca ascensão. Não pensem que isso caiu nas calendas da história, porque não caiu. Margaret Sanger é a protagonista desse controle de natalidade. Naquela época ela vem com um discurso que havia necessidade de ter um controle de natalidade para que a política, para que aquele controle de natalidade fosse claramente aplicado numa política de eugenia, para que as classes brancas pudessem exercer um controle efetivo sobre a classe pobre. Aqui o pobre, se ele fosse branco, mas pobre, ele estava submetido ao projeto de eugenia. E é isso que tem que ser entendido. É o branco querendo dominar o branco. Então eles criaram um recorte dentro do branco, dentro do ariano, né? E começaram a determinar quem estaria sob a pauta, quem entraria no controle de natalidade e quem não entraria no controle de natalidade. Então você que tem, no início do século XX, o início de uma política de segregação racial. Isso é muito pior do que uma guerra colonial, porque todos os casos daquele tipo de segregação tinham que ser combatidos. Né? Então a gente tem a ideia da eugenia. Como é que vai funcionar isso? Eu vou falar assim rapidamente. O controle de natalidade e eugenia. O que é isso?
Com o crescimento da população, que a população sai do meio rural e vem para o meio da cidade, né? Então, você tem uma elite americana e você tem uma elite inglesa, e a influência, nós temos que nos lembrar que século XVIII, XIX e XX, quem é no início do século XX especificamente, a grande potência é a Inglaterra, não é os Estados Unidos. Então, naquela altura, a Inglaterra estabelece assistência infantil, reforma de prisões, educação, saúde pública, psicologia clínica, etc, etc, etc. Tudo isso, direito a imigrante, vários tipos de empreendimento públicos, etc, etc. Essas ações, eles criam um nome de progressista. Por trás dessas ações, existe um respaldo científico e político que tinha como objetivo principal a difusão do aborto e da contracepção, né? Os métodos de anticoncepcionais. O controle da natalidade, a gente chama de controle da natalidade, tem as suas origens que vão ser associadas diretamente à emancipação feminina e ao feminismo. Veja que isso é uma coisa muito interessante, que aqui a gente começa a perceber algumas atuações diretas. Sobre a ótica cristã, a mulher é uma figura primordial. Sobre a ótica do Estado laico, a mulher não é uma figura primordial. E nem tampouco a família. Aí vamos entender o que vai sendo construído. Então, a emancipação feminina, ela tem a mulher como expoente principal. É um símbolo, né? E Sanger é a fundadora de um plano que foi implantado nas décadas de 20 e 30, cria uma ONG internacional. Essa ONG passa a promover o aborto no mundo inteiro. E a legalizar e a lutar pela legalização do aborto. Tá? Ela vem a ser amiga de agitadores femininos, a Margaret Sanger, né? De indivíduos que estudavam uma teologia teosofista muito estranha, né? Que não tem, repito, nenhuma ligação com a Helena Blavatsky. Ela vem ter ligação com diferentes amigos, amantes e camaradas de toda a classe de socialistas e comunistas, todos eles eugenistas. Exemplo, Havelock Ellis, que foi discípulo de Galton, os leninistas Horace Wells, Bernard Shaw, Julius Hammer, diversos nazistas como Rudin, Whitney, o Login. Tá? Então, você tem uma herança racista e eugenista ligada à estrutura do planejamento familiar. Mas não é mais aquela família sobre a ótica cristã. É a família que merece ser controlada. Né? Existe um livro chamado A Guerra contra os Fracos, do Edwin Black, que é uma obra muito curiosa. Caso queira, a gente encontra essa obra no Brasil. A Guerra contra os Fracos. A Margaret Sanger, ela cria na organização dela várias organizações que vão evoluir dentro da ONG para uma federação internacional que assume o papel e a defesa das chamadas liberdades individuais e dos direitos das mulheres. Ora, o que era essa liberdade individual e o direito das mulheres? Essa liberdade defendia o aborto e defendia... O que é o aborto? Aborto, na verdade, é o direito da mãe assassinar o filho. Não vamos entrar em contexto religioso, mas é o direito, esse direito que está inato. Né? Esse direito é absolutamente inegável para a gente entender um passo depois que a ciência pode dar. Que é isso que nos interessa. E esse é o pano de fundo que o artigo do Júlio Severo traz. Né? Então, Sanger é uma mulher que lança-se de uma forma absolutamente feroz contra o direito inalienável à vida. Sob todas as formas. A vida, não só a vida fetal, bem como a vida da família. Né? E ela passa a ser chamada por vários intelectuais, por vários políticos, por vários financistas internacionais como uma mulher muito progressista e que defende o controle de natalidade, porque finalmente as mulheres não poderiam mais ter grandes famílias. Você veja que isso é uma coisa tão curiosa, porque grandes famílias tinham as sociedades pagãs. Um dos problemas do cristianismo é que ele destrói a ideia de família grande. A família, sobre a ótica cristã, já diminuiu sensivelmente.
né? Então, o epíteto de mulher muito avançada e muito liberal, e fala que ela era uma mulher muito boa, mas veja, o que ela preconiza? Ela preconiza que todos os doentes, os pobres e os incapacitados fossem exterminados. Quando você pensava em política social, igual a gente tem hoje no Brasil, fome zero. Fome zero, tá? Qualquer coisa aí, o Bolsa Família. Esse tipo de política, sobre a ótica da Sanger, é algo que, se ela tivesse viva, ela diria que o governo é completamente esquizofrênico. Porque ela, inclusive, tinha uma frase terrível, que falava assim: é melhor que os famintos e aqueles que sentem frio sejam deixados sem qualquer ajuda, para que as linhagens eugenicamente superiores pudessem se multiplicar sem a competição dos incapazes. Então, gente pobre, incapacitada e doente é, sob a visão desta mulher, que vem a ser um grande ícone feminista, gente que tinha que ser exterminada. A eugenia não se aplica, portanto, reitero, só a contexto de raça. Nós não estamos falando de branco, nós não estamos falando de negro, nós não estamos falando de amarelo. O projeto eugênico, ele define quem é culturalmente mais avançado e quem não é culturalmente mais avançado. E é curioso isso ter nascido dentro do contexto inglês, porque isso já faz o recorte do que a Inglaterra vai considerar como gente branca e o que a Inglaterra não considera como gente branca. Por exemplo, na ótica da Inglaterra, português não é branco, espanhol não é branco, japonês não é branco, certo? Brasileiro não é branco, e vai por aí afora. Argentino não é branco, e vai por aí afora. E isso tudo entraria, e entrou, e o Brasil implementou, projeto de eugenia. Né? Então, no pensamento dela, por exemplo, ela é profundamente a favor do infanticídio. Profundamente a favor. Por quê? Porque ela fala que uma das coisas mais imorais, a palavra é esta mesma, uma das coisas mais imorais que o mundo produziu são famílias grandes. E a coisa mais misericordiosa que uma família grande pode fazer pelas crianças é matá-las. É sério isso, Felipe. Isso são frases dessa mulher que é decantada pelo movimento feminista. Muito bem. E é a partir desse tipo de pensamento, o controle de natalidade tem na Sanger uma força muito grande. E essa ideia do controle da natalidade, com embasamento pseudocientífico calcado no melhoramento da raça, que defende o aborto e a contracepção, vai criar um tipo de ação política no mundo que vai se expandindo. Vai se expandindo. O que está por trás desse negócio, do ímpeto homicida da eugenia? Porque aqui sim, se aqueles que de fato discutem os processos ligados à escravidão e ao preconceito racial, a eugenia não é um preconceito racial. Ela é muito mais do que isso. Então, o preconceito racial é algo leve, perto do ímpeto homicida da eugenia. Tá? Então, os indivíduos que de fato estão interessados em entender determinadas coisas, como é que determinadas coisas se propuseram no mundo, eles tinham que parar com essa bobagem de opor negros contra brancos e tentar entender qual é o grande traçado, porque enquanto fica-se nessa discussão toda de negros contra brancos, o projeto eugênico do mundo está de vento em popa. De vento em popa. O Hitler consegue traduzir esse projeto e torna isso claro. Né? Porque os proponentes da eugenia defendem o assassinato como um meio de conseguir os objetivos eugenistas. Eles consideram a eutanásia um método válido para eliminar os indivíduos geneticamente indesejáveis da sociedade. Você fala, o que é um indivíduo geneticamente indesejável? É um indivíduo com síndrome de Down? Pode ser. O que pode ser um indivíduo geneticamente indesejável? Vamos considerar que hoje, com a análise do DNA, com o avanço da ciência,
o laboratório coloque para... Eu estou trabalhando numa empresa, sou um diretor muito bem sucedido, mas o exame de laboratório fala que eu vou ter câncer daqui 5 anos. Certo? Certo. A partir desse momento, por exemplo, eu já entraria dentro de uma... Eu já deveria ser um indivíduo geneticamente indesejável, socialmente, porque eu começo a dar prejuízo para a empresa. Tá? Então, a eutanásia que ela propõe não é aquela eutanásia como uma morte de misericórdia. O cara está lá, é um doente terminal, ou a própria pessoa quer morrer, ela não quer continuar daquela forma, como aconteceu esse caso lá na Inglaterra. É um indivíduo tetraplégico e ele tem sim o direito de decidir sobre a vida dele, porque finalmente ele é autônomo ou não é. Né? Então, se o direito à personalidade de fato existe, eu quero morrer, pronto, eu morro. Mas a eutanásia que o projeto da eugenia propõe não é esse tipo. Não é o conceito difundido de morte misericordiosa, ou seja, não é o conceito de doente terminal ou de morte indolor, e tampouco não é aquele conceito que você permite ao indivíduo, ele próprio, abrir mão da sua vida. Não é isso. A eutanásia eugênica é toda e qualquer prática de eliminação da vida a partir do momento que aquela vida não servir mais a uma causa social. Então, se eu determino, por exemplo, que os índios brasileiros não servem mais ao projeto de avanço ou de preservação da Amazônia brasileira, basta eu passar uma lei e que eu consiga eliminar eles. Pronto. E aí, a grande advertência que o professor, já falei isso várias vezes, um brasileiro, o professor Jorge Boaventura, no livro dele O Ocidente Traído, falava da lei. Porque é a Revolução Francesa que traz, no artigo 6, a ideia da lei. Quando você tem a lei tornou-se o novo Deus. Ora, a lei pode ser imoral e a lei pode ser injusta. E a lei pode ser preconceituosa. As pessoas falam, a lei confunde lei com justiça. A lei não tem nada a ver com justiça. Não. A lei ela é feita consoante os ditames da época. Né? Então, basta o Congresso, ou aqueles indivíduos que são os proponentes da lei, criarem um argumento desse porte, pronto, você tem a situação legalizada de eutanásia. Né? Então, quando a Igreja Católica, e é preciso fazer uma defesa dos valores cristãos, isso não tem nada a ver com a Igreja de Roma, tem a ver com outra coisa muito mais séria. Quando a Igreja vai contra a eutanásia, ela não está indo contra a morte misericordiosa. Ela está indo contra a ideia de você abrir um precedente legal para que o Estado, depois, embasado naquele precedente legal, possa criar uma outra lei já com direito, porque já tem um fundamento. É esse ponto que a Igreja não permite que se avance. E é dentro desse aspecto que, inclusive, tem que ser visto a proibição da Igreja em relação ao aborto. É evidente que a Igreja sabe que a mulher tem direito, né? Uma mulher que foi violentada, por exemplo, ela teria determinados direitos. Sobre a ótica da Igreja, é claro que a Igreja reconhece isso. O que está em pauta aqui não é isso. O que está em pauta é outra coisa. É o Estado futuramente lançar mão daquela coisa para começar a criar cidadãos in vitro. Né? Então vamos considerar, hoje a gente tem um problema de doação de órgãos. Certo? Quem é que garante? Quem é que garante? Se eu puder começar a criar, porque a gente já pode criar bezerro, né? Posso criar isso, eu posso fazer isso com animais. Eu posso criar clones. Então, quantos clones eu vou poder criar? Então, eu estou com um touro valiosíssimo, que vale não sei quantos $1.000, e cada sêmen dele eu vendo por não sei quantos $1.000 também. Né? Meu touro está com problema de fígado, eu vou lá, pego um outro touro equivalente, arranco o fígado daquele touro para manter o meu touro vivo. Ora, a partir do momento que a lei me permite fazer isso com o animal, em pouco tempo ela vai me permitir fazer isso com um ser humano. Isso é o que está em pauta. Né? Então, a eutanásia sobre uma prática de Estado é complicadíssima. Né? Ela abre precedentes para empresas barganharem corpos
almas, cérebros, como nunca se pensou antes, né? Uma outra coisa que o projeto de eugenia defende, ele fala que a hereditariedade é a causa fundamental da desgraça humana. Você tem filho? Quem tem filho? O filho é exatamente a ideia de uma hereditariedade. Então, faz parte do projeto de eugenia, muito pouca gente sabe disso, a destruição da estrutura familiar. Por quê? Porque, evidentemente, que a forma mais segura, mais simples, mais bondosa e mais elevada que você tem de ter seres humanos é que esses seres humanos não estejam ligados a estruturas familiares. É aquela teoria do admirável mundo novo do Aldous Huxley. Né? Você tem seres nascendo dentro de incubadeiras, por exemplo. A gente faz isso com galinha, né? Você põe galinha lá, a galinha choca não sei quantos ovos. É o mesmo processo. Mesmo processo que já foi aplicado ao reino animal e já tem legislação que permite isso. Em pouco tempo isso está entrando no reino hominal. Né? Porque já está entrando mesmo. Uma outra coisa em relação ao projeto de eugenia é o infanticídio. Muito pouca gente sabe. Né? Existe um urologista de Nova York, por exemplo, que é o William Robson. Esse homem advogou durante décadas que era lícito asfixiar filhos de incapazes com gás. Né? O seu pai tem, sei lá, ficou incapaz por alguma razão, ou eu determino que ele é incapaz, ou ele tem síndrome de Down, ele não pode ter filho. Então, além de você eliminar o incapaz, você elimina o filho do incapaz. Por quê? Porque o gene da incapacidade passou. Você fala, L'Oréal, ninguém hoje pensa nisso. Claro que pensa. O projeto está em franco curso. Quando a gente pensa na concepção utilitarista do mundo, né, o conceito cristão, que é algo totalmente contra o conceito cristão de santidade e de inviolabilidade da vida humana. E não é só a vida humana, é a vida como um todo. Tá? Porque da mesma forma que o pensamento cristão não admite a inviolabilidade da vida humana, você não pode criar um clone de um homem, você também não poderia criar um clone de uma vaca. Porque quem é que nos garante que nós não teremos fazenda de vacas, de matança de vacas? Aí ficam os ecologistas defendendo para os carnívoros pararem de comer vaca. Porque você não pode comer carne. Muito bem. E as fazendas que já estão sendo criadas para ter animal para abate, para substituir corpos? Como é que fica uma coisa dessa? Então, são essas coisas que estão em jogo. Né? Aqui para tentar entender como é que funciona a ideia do planejamento familiar. Veja que a igreja vem batendo muito na ideia da salvaguarda dos valores da família. Né? Os indivíduos que detêm o controle do mundo, os grandes capitalistas internacionais, aqui é o sistema financeiro internacional, não casualmente tem criado no mundo inteiro um tipo de uniformização de padrão de pensamento. Há tempos atrás, o rico tinha roupa diferente do pobre. O carro do rico era diferente do carro do pobre. A decoração da casa do rico era diferente da decoração da casa do pobre. Havia uma diferença. Hoje não tem diferença de nada, Felipe. Inclusive em termos arquitetônicos. Né? Eu fico me lembrando da Copa e do chamado padrão FIFA. O que é padrão FIFA? O que eu tenho que reconhecer internacionalmente? Um estádio? O que está por trás da ideia do padrão? Ou por que eu tenho que ter um padrão internacional? Porque a casa do japonês é completamente diferente da casa do russo, que é completamente diferente da casa de um gaúcho, que é completamente diferente das palafitas dos amazonenses, né? Que é completamente diferente da ilha de Maui. Bom, então por que eu tenho que ter uma arquitetura que se presta a exercer um controle visual do mundo? O que está por trás desse controle visual? Isso é uma das coisas. Então existe
uma sequência de ações de grandes empresas que são chamados os controlistas, que o Júlio Severo coloca isso. Os controlistas que querem salvar o mundo. Claro, porque o mundo está ruim, mas assim, o mundo está ruim em que aspecto? Ou, o que é que está ruim no mundo? É o casamento que está ruim? Então eles falam para nós o tempo inteiro que a Terra não tem capacidade de sustentar não sei quantos bilhões de habitantes. Por que a Terra não tem capacidade de sustentar? Não, você veja, Lorela, e assim é um ponto absolutamente incrédulo, né? Porque está provado que a Terra consegue, hoje já produz, para sustentar, pode sustentar 20 bilhões de almas, tá? Isso aí já está provado. Tá? Nós somos, por enquanto, 7 bilhões, segundo os últimos cálculos, né? Porque não tem como afirmar que o somos, né? No entanto, 40% daquilo que se produz joga fora, né? E nós temos 1,5 bilhão de pessoas morrendo de fome no mundo, né? Exato. Não, mas aí é que entra a questão. Bom, se a Terra não tem capacidade de sustentar, quem terá? São as indústrias? Sim. Claro, certamente serão as indústrias. Não, mas é a proposta dos controlistas. A Terra não tem capacidade. Muito bem, vai fazer o quê? Matar a humanidade de fome? Não, aí eles vêm, porque eles têm que dar uma solução. A solução é o seguinte: não, tem um grupo poderosíssimo de indústrias de alta tecnologia que consegue produzir comida para dar para o ser humano. Exato. Exato. Então vamos para a economia do seguinte: vamos tirar a terra daquele pequeno agricultor que produz pouco e vamos entregar a terra para essa corporação que produz muito. Exatamente. E os governos, então é impressionante, por exemplo, que a ideia de reforma agrária, o problema é a irresponsabilidade desses políticos. Porque a reforma agrária, se ela fosse levada com seriedade, entre outras coisas, ela seria sim a salvaguarda de muitas coisas. Não só de comida, mas sobretudo a salvaguarda de valores, de vida, de uma série de coisas. Sem dúvida. De uma série de coisas. Você lembra que antigamente ninguém passava fome. Antigamente não tínhamos fome, porque cada um plantava, tinha alguma coisa para plantar, plantava ou tinha de onde tirar. Eu, por exemplo, lembro, meu pai nos criou em cima de uma quinta. Porque nós tínhamos vaca, nós tínhamos leite, nós tínhamos fruta à vontade, nós tínhamos batata, nós tiramos, a bem dizer, a maior parte de tudo aquilo que ia para casa era desse pedaço de terra. Hoje, depois, na modernidade, né? Porque até a minha família também se modernizou, né? Se urbanizou esse pedaço de terra, se construíram prédios e nós passamos, em vez do caminho de ser para a quinta, nós passamos o caminho sendo para o supermercado, né? E aí as dificuldades começaram. E o que vai acontecer quando tiver uma crise? A pessoa vai comer como dentro de um apartamento? Não come. Vai produzir o quê? 3 alface? Não produz, por maior que seja o apartamento. Então a vida das cidades, elas se tornaram insustentáveis sob uma determinada ótica. Mas, voltando ao assunto aqui, a ideia do aborto, do controle da natalidade, do homossexualismo, tudo isso faz parte desse projeto sistemático que durante todo o século XX entrou para o desmonte da família. E é preciso entender a coisa e colocá-la dentro do contexto como ela é. Essa chamada Federação Internacional de Planejamento Familiar, que a Margaret Sanger criou, e que tem o apoio da ONU, Tem. propõe as seguintes estratégias para reduzir o tamanho da população mundial: aumento do homossexualismo, crise econômica, estabelecimento de creches, leis que levem as mulheres a trabalhar fora, aborto compulsório para gravidez ilegítima, esterilização compulsória para todos os casais que já têm 2 filhos, limitar a maternidade a um número reduzido de mulheres e licenças oficiais para se ter filhos. Todas essas medidas já foram implementadas. Todas elas.
E as pessoas hoje, que além de gananciosa, são de uma vaidade tola e de uma superficialidade a toda prova, não conseguem entender que ficam brigando pelos seus direitos e não querem saber de dever nenhum e sequer se preocupam com o que está em pauta. Outro dia eu ouvi no rádio, não sei se é verdade, eu ouvi na CBN, que tem empresas europeias que estão propondo licença maternidade para homens que durem 1 ano. A mulher teve filho, o homem tira férias por 1 ano. A mulher teve filho, ela tira férias por 1 ano. Ô Felipe, a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a empresa que pode suportar um funcionário de férias durante 1 ano? Não tem condições. Pois é, mas parece que essa empresa está vindo para o Brasil como uma grande novidade, né? Uma novidade assim, puxa, que legal, a empresa vai ficar pagando o cara 1 ano. Porque finalmente é muito importante você ter filho e você cuidar do seu filho. O que está em pauta aqui? O mundo está tão fora de si, está tão bizarro, que as pessoas sequer se dão ao trabalho de analisar com seriedade o que é isso. Por exemplo, no Brasil, dados do Sebrae, né? A maior parte da população brasileira, do emprego brasileiro, vem de grandes empresas, não. Vem de micro e pequenas empresas. Exatamente. Você pode pegar um microempresário, né? E o funcionário teve filho, a mulher, que seja mulher ou que seja marido, tanto faz, aqui se essa lei vigorar, né? E ficar pagando salário para ele 1 ano? Não tem condição de aguentar. Isso não existe. Isso não existe em nenhum lugar. Né? Então, essa Federação Internacional do Planejamento Familiar, então você veja que tudo que eles falam não é planejamento. Porque planejamento familiar é aumento do homossexualismo, mas o que está em pauta aqui? Quando esse plano, e as pessoas não entendem, né? Quando esse plano foi lançado, da Margaret Sanger, o que eles pretendiam? O problema é que o tiro saiu pela culatra. Eles de fato pretendiam um branqueamento da raça, no mundo inteiro. Um branqueamento amarelo, um branqueamento do russo, um branqueamento do negro, um branqueamento da América Latina, um branqueamento do mundo inteiro. Você veja o grau de loucura e de patologia que esse grupo chega, né? Mas o fato é que os caras conseguiram implementar. Eles conseguiram implementar. E tem uma coisa aqui que eu quero trazer à discussão também, que é muito preocupante. Porque além do apoio da ONU, o Papa Francisco, que é tido como uma pessoa interessante, teve uns movimentos estranhíssimos agora em abril, ligado à proposta de um governo mundial, né? Da criação de um governo mundial muito estranho, né? Proposta essa porque o Vaticano, até o ano 1000, ele manteve, Bruni levantou isso, que era a criação do Império Teocrático Universal, né? O Vaticano reeditou essa medida. Reeditou. E sob a ótica desse Papa, que é aparentemente gente boa. Né? Muito bem. Então, quando se fala em aumento do homossexualismo, nós não estamos... Uma coisa é a pessoa ter o seu desejo, a sua necessidade, seja o que for. Sexual, é uma opção. É uma opção, pronto. Uma opção é uma opção, tem que se respeitar, porque é o direito da pessoa. Não se discute sobre isso. Uma coisa é o direito da pessoa, outra coisa é você criar propagandas para estimular o homossexualismo. Né? Porque o que está na base da coisa? É a destruição da família. De novo, nós não estamos... você está sendo careta, família num sentido de pai e mãe. Não, o que nós temos que entender é de que família nós estamos falando. De que valores nós estamos falando. Porque são valores cristãos ou são valores de mercado. Porque a política de aumento do homossexualismo, ela não tem nenhuma relação nem com família, nem com valores. Ela tem relação direta na veia com um projeto de eugenia internacional. Você vai inclusive... Em que você estimularia, vamos considerar que os caras vêm para o Brasil,
Eles querem branquear o Brasil. Vem para o Brasil, começa a fazer fortes campanhas de homossexualidade masculina. Aí os homens, que o homem precisa de mulher, né, para procriar até o momento, pelo menos, e vice-versa. Os homens não querem mais saber das mulheres e vice-versa. Então entraria quem na esfera para fazer o branqueamento do Brasil? Se não é o próprio brasileiro. Porque juntamente com isso, a quantidade de banco de sêmen, né, que foi sendo acumulado, e nós temos dados no Brasil muito curiosos. A maior parte das famílias brasileiras, das mulheres brasileiras que fazem inseminação artificial, essa inseminação artificial não é com sêmen brasileiro. Tá? Porque o brasileiro não gosta de doar sêmen. Então, a mulher que quer ter filho, vai ter um filho, o quê? Nórdico. Então, eu sou um índio e vou lá escolher um filho de olho azul. Eu sou um negro e vou escolher um filho louro. Não tem nenhum problema. Né? Dizem, é a liberdade de expressão. Não. Sim e não. Sim e não. Qual é a grande maldade que está em pauta aqui? Né? O que está acontecendo? São essas perguntas que às vezes acontecem, situações que às vezes passam em alguns filmes, que chamam a atenção para determinadas coisas, e as pessoas não se dão, não dão devido valor. A quantidade de mulheres brasileiras que foram esterilizadas da classe pobre. Exato. Não é? Exato. E não são mulheres que pediram para serem esterilizadas. Eram políticas governamentais, indivíduo agindo dentro ou do subterrâneo do governo, ou com a aquiescência do governo. Aí não se sabe até que ponto a coisa é de fato perigosa. Né? Mas o fato é que a quantidade de mulheres que foram esterilizadas no Brasil e da classe pobre, você vê a presidência da República acabou de dar um dado gravíssimo, e os brasileiros não estão nem aí, porque resolveram enxovalhar, transformar a presidente Dilma na Geni do Brasil. Né? Claro que o PT cometeu erros absolutamente gravíssimos. Sim. E claro que ela faz parte disso. Agora, é evidente que o governo vem falando coisas e chamando atenção para coisas sérias. Uma das coisas sérias é como é que fica a presidência da República, porque o Brasil está invertendo a sua curva de natalidade. Né? Então o Brasil, daqui a poucos anos, vai ter mais ou menos 50% da população velha. Exato. E 50% da população de meia idade, não é nem jovem. Como é que fica a Previdência em relação a isso? Não fica, você simplesmente explode o governo. Então o governo tem sim que tomar uma medida em relação a isso. Porque se você colocar numa curva do tempo 20 anos, 30 anos para um país, isso não é nada. Não é nada. Né? Estabelecimento de creches. Ao mesmo tempo que as mulheres saíram para trabalhar fora, a quantidade de mulheres que têm crises porque trabalham fora e não querem trabalhar fora é enorme. A quantidade de mulheres que são executivas, né, e não querem, por exemplo, viajar porque tem família, bom, você não tem escolha em relação a isso. Ou a pessoa estrutura a casa de tal forma, ou ela abre mão do trabalho. Então, por que está acontecendo? Por que o governo está criando essa quantidade de creche? É só para facilitar a vida da mãe? Não é não. Isso faz parte de uma estratégia. O que é preciso entender é o que é essa estratégia. As leis que levam as mulheres para trabalhar fora, pronto, já passaram. O aborto no Brasil, sob uma determinada situação, é permitido. Né? Enfim, o limite da maternidade, hoje, dificilmente os casais têm mais de 2 filhos. Muito difícil. No Brasil está sendo consenso que tenha um filho. Que é o problema que você tem na Europa. Então, enquanto o branco vem diminuindo sensivelmente o seu número de gente, né, de criaturas nascendo, tanto a África, quanto a Índia, quanto a China, mesmo que a China não queira, né,
E agora aconteceu uma coisa estranhíssima na China. O governo chinês, que antes proibia e matava todas as meninas que nasciam, o governo chinês não só está permitindo que as meninas sobrevivam, bem como está estimulando que o chinês tenha mais de um filho. Para quê? Você veja, até o próprio Estado Islâmico, né? até o próprio Oriente está estimulando a família grande, né? para divulgar a religião de Deus no mundo. Né? Exatamente. Então, nós temos uma sequência de instituições internacionais, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, e é uma ironia que essa ideia inglesa de eugenia, de controle e de salvaguarda da raça branca, né? Porque tudo que eles não estão, tudo que esse malfadado projeto conseguiu foi exatamente, talvez, eliminar a raça branca com mais facilidade, né? Porque o efeito que eles tiveram foi exatamente o inverso. Foi exatamente o inverso. Hoje, o branco na Europa, você sabe muito bem que Portugal é um dos países que, segundo as estatísticas, de fato, a pirâmide de natalidade está realmente invertida e não tem como recuperar. Exatamente. Não tem. Um problema grave. Um problema gravíssimo. Portugal morre. Exato. Morre. Né? Portugal morre. O país está nos seus últimos momentos. Vai ter que entrar gente, não se sabe de onde, para morar dentro do país. A Itália está numa crise violenta, não só crise de natalidade, mas crise em todos os sentidos, né? Tanto é que tem uma cidade italiana ali não sei se é na Toscana, que é uma cidade inteira que eles estão dando, né? Então, muito bem, vai ver o que está acontecendo naquela cidade. O que está acontecendo na maior parte das aldeias portuguesas. Só tem velhos, os velhos acabam morrendo e as casas ficam abandonadas. Foi o que aconteceu uma miséria total e absoluta. Exato, foi o que aconteceu lá. Uma miséria total e absoluta. Então eles agora estão com as casas vazias lá e estão dando elas por $1. Exato. E, enquanto isso, então o que nós temos? Nós temos uma invasão amarela enorme, uma invasão muçulmana, porque esses povos não deixaram de ter filhos. Exato. Né? E é irônico isso. É irônico o gargalo que o branco, que esse projeto de eugenia, e que o Ocidente entrou de cabeça. Então, ou os indivíduos, o objetivo deles sempre de fato foi destruir esse mundo novo, né, o mundo europeu, porque não faz o menor sentido uma coisa dessa sequer ter passado na cabeça desses controlistas que esse tipo de tática daria certo. Né? Não faz sentido uma coisa dessa. Mas o problema é que eles começaram, na esteira desses acontecimentos, eles foram insuflando todos os tipos de comportamentos absolutamente estapafúrdios. Veja, o século XX, ele não só rompeu barreiras, como ele destruiu valores. Exato. Você não vê o chinês destruir valores. Não. Você não vê o japonês destruir valores. O islâmico, o oriental. O islâmico, o mesmo africano tribal. Mesmo eles. Mesmo eles. Inclusive ainda hoje eu estava fazendo um artigo, estou fazendo um artigo sobre isso para o Conexão Brasil, né, onde eu cito precisamente isso, né, no caso da lusofonia. É um artigo, inclusive, que vai sair agora na Gazeta, na página 16, né, sobre precisamente os valores, preservados, a luta dos valores, né, a luta do povo africano pela preservação dos seus valores. Exato. Então, nessa ideia de controle, a gente tem uma ameaça real. Não é nenhuma ameaça, isso já é um fato. A ideia de família natural. Né? O avanço do movimento homossexual, o problema é que esses pastores evangélicos não têm contribuído em nada para a discussão. E talvez a ideia seja essa mesma, sabe? Criar uma névoa né, em cima do problema. Porque o problema é seríssimo. Né?
o avanço do movimento homossexual, das redes de prostituição em massa, dessa sexualidade exacerbada, porque isso tudo vem na esteira. Se você pegar uma criancinha de 2 anos de idade, o cérebro do ser humano, ele termina de ser formado por volta dos 4, 5 anos de idade. Como é que você pega uma criancinha, como tem inúmeros pais, e já erotiza uma criança com 2 anos de idade? Já. Quer dizer, e acha que isso está bom? Você veja hoje. Isso é normal? Você veja, hoje a criança ela é proibida de trabalhar, não é isso? É isso. Mas na televisão ela pode trabalhar, pode cantar, pode vender disco, ela pode aparecer, mas quem é que aparece lá? Para dar lucro para quem e por que é permitido? Então, quer dizer, existem realmente certas coisas que passam despercebidas à maioria da população, mas que fazem todas elas parte de um contexto, né? E não só a quantidade de escolinhas de futebol, Rio de Janeiro está cheio delas. Escolinhas de futebol para apoiar a população das favelas, população carente, as comunidades carentes. Muito bem. O que essas escolinhas de futebol estão fazendo? Muitas delas, pai e mãe, vai que a escola detecta que aquela criança joga bem futebol, terá um futuro potencial. A escola paga tudo, aquele pai e aquela mãe param de trabalhar e passam a viver do dinheiro que o filho recebe. Do que nós estamos falando aqui? É só porque ele está numa escolinha de futebol? É trabalho ou não é trabalho? Quem está sustentando a casa? Exato. É a mesma questão. A Rede Globo pode pôr uma criança para cantar. Pode fazer o que quiser. Ou todas as televisões podem colocar todas as crianças para trabalharem. Outro dia um menino, não me lembro qual foi o caso, uma criança ganhou muito dinheiro e agora adulto ele está processando os pais porque os pais literalmente dilapidaram a fortuna dele. Dilapidaram, acabaram com tudo, ele não tem nada. Então é aquela coisa de que a lei tem 2 pesos e 2 medidas, porque depende do que você está colocando, do que você está fazendo. Então uma criancinha pode virar escritora. Como é que uma criança pode virar escritora e ser um grande best-seller com 4 anos de idade? Eu queria entender esse fenômeno. Eu queria entender. E aí os pais, ou um menino extremamente inteligente, como é o caso de um menino que está tendo, ele tem 12 anos de idade, criou um aplicativo de celular para a escola, e todo ano ele via os pais com aquele problema de comprar material escolar, criou um aplicativo lá qualquer. O menino está tirando uma média de 100 mil reais por mês. Não é ele, é o pai, que ele é menor. Então essa criança também pode trabalhar. O Sebrae vai e apoia. Exato. O Sebrae está apoiando quem? Ele está apoiando o pai? Mas não é o pai que criou o aplicativo. Então como é que funciona a lei? Aí quando você pega uma criança que está trabalhando junto com o pai, num assentamento rural, ou mesmo dentro de uma fazenda normal, está ali, indo para a roça com o pai, levantando de manhã, se houver uma denúncia, aquele pai vai preso. Exato. Aquele pai vai preso. Mas esse pai que está botando o filho nas televisões para ganhar dinheiro e para dançar a dancinha da garrafa, esse não vai preso. Qual é o critério? Então assim, não tem critério. O critério é o critério do dinheiro. É o critério do dinheiro. É o critério do dinheiro. Esse é o critério. É o critério dos interesses corporativos. Exatamente. É aquele que, então, hoje, a família que transmite valor não pode. Ela não pode ensinar o filho a trabalhar. Se o pai é marceneiro, ele não pode transmitir aquela profissão para o filho. Ele não pode instruir o filho. E isso aí já está muito no mercado. Hoje você não encontra mais um sapateiro, você não encontra mais uma costureira para fazer uma vainha, você não encontra mais, não existe mais. Então, quer dizer, o mercado acabou com isso aí, né? O consumo, isso induz ao consumo. Se eu estou com o sapato, quebrou, e você não tem quem conserve, você tem que comprar um sapato novo. Se a tua roupa rasgou, você não tem quem costure, é o que faça o cerzimento,
Não sei se tu lembras, antigamente tinham umas cerzideiras que deixavam o tecido absolutamente igual, né? Hoje já não tem mais, já não existe mais, né? Então você tem que jogar a tua calça fora e comprar uma outra calça, né? Então, são coisas que realmente levam a tudo isso aí. O consumismo está levando ao quê? Está levando precisamente a isso que está aí. A sociedade que nós temos aí, uma sociedade violenta, uma sociedade obsessiva, né? Depressiva, né? Porque realmente ela não consegue acompanhar, a maior parte não consegue acompanhar, né, as exigências do consumo, as exigências da sociedade atual. Então é isso aí, nós temos esses sérios problemas. Eu acho que inclusive, né, eu vejo eles se ampliarem no futuro. Talvez seja isso que eles estejam prevendo, né? Talvez seja por causa disso que eles estão incentivando tanto. Porque você veja, nós aqui no Brasil, nós tivemos uma aprovação da união, né, da união estável entre os mesmos sexos, né? Entre o mesmo sexo. Não se fez nenhuma propaganda, não vi ninguém colorir foto. Os Estados Unidos, eles aprovaram a lei lá do casamento civil, né, em todo o país. O Facebook, né, como um promotor, né, desses movimentos, lançou um aplicativo. 80 e poucos % daqueles que eu tenho dentro da minha página, apareceu todo mundo colorido. Ou seja, o Maria vai com as outras, né? Quando eu me coloquei que realmente nós estamos atendendo a interesses outros, como que eu coloquei diversas vezes sobre esse assunto, tá? Que nós estamos nos colocando a serviço de interesses outros. Eu tive uma resposta que falou: quem sabe então assim menos pessoas passam fome no mundo. Vem ao encontro daquilo que você colocou. Claro, com certeza. Porque eu gostaria que os ouvintes entendessem que nós não somos contra a homossexualidade. Não. O que está em pauta aqui é o que essas indústrias estão armando. Exatamente. Então, a longo prazo, vamos dizer assim, eu não quero ter filho mais. Eu sou casado, tenho minha esposa e ambos não queremos ter filho. Muito bem. Aí chega lá por volta de 50 anos de idade que nós queremos ter filho. Mas se eu não puder mais ter filho, aonde que nós vamos buscar esse negócio? Eu tenho que ir para um banco de inseminação artificial. Certo? A mesma ideia é a ideia, então eu vejo que eu já não tenho mais ideia de família. Porque aquela família tem que reinventar a estrutura da sociedade. Porque até então, a estrutura familiar, a sociedade está ancorada na família. O que acontece com essa reviravolta? Quando a sociedade não se ancora na família. A sociedade se ancora em quem? Na indústria. Exato. No mercado. No mercado. É isso que está em pauta. Não é se o pai é branco, é roxo, é preto, é amarelo. O que está em pauta é outra coisa. Aonde a cultura vai se apoiar? A cultura não pode se apoiar na indústria. A cultura não pode se apoiar no dinheiro. Não. Né? Esse apoio é extremamente frágil. A mesma coisa se dá com casais de homossexuais. Porque o casal homossexual, seja ele qual for, ele não pode ter filho. Se ele não pode ter filho, ele tem que ter filho aonde? Aonde ele vai buscar o filho? Vai buscar no laboratório. No laboratório. Exato. É o mesmo processo. Muito bem. Aí nós vamos chegar a que ponto? Porque uma das fases do projeto de eugenia é você ter mulheres e homens bons reprodutores para manter a perpetuação da raça. Outro dia eu vi um filme que eu não me lembro agora do nome dele. Um filme recente que falava exatamente sobre isso. As pessoas eram selecionadas por dons, vamos dizer assim, e tinha aquele casal de homens e mulheres que tinham o dom de criar. Sabe, o filme é bonito, limpinho, tudo escovado, com padrão FIFA, sabe? Aquelas coisas brilhantes, aparentemente interessantes. O americano está soltando muito desse tipo de filme. E as pessoas não estão prestando atenção ao que vem sendo colocado através de Hollywood. E as mensagens que estão sendo dadas são
as piores possíveis. E não se torna pior possível porque está tudo branquinho. Está tudo limpinho, todo mundo com aquele ar de feliz, é todo mundo branquinho. Né? Os filmes tem um negrinho ou outro, tal, tem um outro amarelinho, tem um outro roxinho, mas todo mundo branquinho. Tudo em tom pastel. Né? Então a ideia da eugenia hoje no cinema é uma das coisas mais abjetas que tem. E ela está de vento em popa. De vento em popa. Né? Então repito aos nossos ouvintes, o que está em pauta aqui não é se você tem um filho homossexual ou não. Se você tem um casamento legalizado ou não. Não é isso que nós estamos analisando. O objeto da nossa análise aqui é essa ideologia do mercado financeiro entrar e destruir toda uma civilização e todos os valores dessa civilização para poder jogar a vida humana na mão do mercado, na mão de empresas. Do mercado, é isso. Do mercado. Bem, isso não pode dar bom fruto. Bem, amigo, obrigado mais uma vez pela tua participação, L'Oréal. Tenham vocês, ouvintes, um ótimo final de semana. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Culturas e Identidades. Nós iremos voltar a esses temas em outros programas, que eu acho que é um tema que realmente merece ser mais aprofundado. Tenham então todos um ótimo final de semana, como eu falei, e até o próximo sábado, com mais um programa Histórias e Identidades. Eu lembro aqui que o e-mail do programa, para qualquer colocação, opinião, crítica ou então sugestão de programas, é culturas e identidades, tudo junto, @gmail.com. Boa noite, L'Oréal. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes aqui do Brasil e da Rádio Internacional Lusófona. Nosso muito obrigado aí pela audiência. Obrigado a nós pela tua colaboração mais uma vez. Boa noite a todos e até a próximo sábado com mais um programa Culturas e Identidades.